O toque da trombeta é o assunto mais falado hoje e é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui. Meu nome é Luciano Rosa Reis e, como é a minha área, a minha especialidade é a escatologia, as profecias a respeito do fim dos tempos, o Apocalipse. Então eu não poderia ficar calado, não poderia deixar de dar a minha opinião. E a minha opinião, ela é sempre bíblica, ela não é baseado em livro nenhum, não é baseado em dicionário, em nada, ela é baseada simplesmente nas escrituras sagradas, né? Toda a teologia que eu ministro, ela é baseada num estudo particular meu, né? E até as teologias que eu ministro por aí, ela é baseada numa teologia que eu desenvolvo. Então, eu quero dizer para os irmãos que hoje está sendo comemorado lá em Israel, em Jerusalém, está sendo comemorado o toque das trombetas, a festa das trombetas. Eu quero que os irmãos entendam, em primeiro lugar, que quando se fala em festa das trombetas, nós estamos falando das festas solenes do Senhor, cuja festa das trombetas é a quinta festa. Existem 7 festas, que é Páscoa, Asmo, Primícias, Pentecostes, Trombetas, que é comemorado hoje, não é que é no primeiro dia do 7º mês, no calendário judaico, não é? E depois festa da expiação, depois de 10 dias, né, da festa das trombetas, e depois de 7 dias, né, depois da festa da expiação, é comemorado a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, onde as pessoas elas vão passar 7 dias morando em cabanas, morando nos tabernáculos, morando em cabanas fora das suas casas, né? Mas nós sabemos que isso era um costume, aliás, um costume não, era um mandamento de Deus, que Deus deu primeiramente a Moisés. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, eles já faziam 430 anos que eles estavam lá no Egito, e eles estavam lá não por conta, vamos dizer assim, que foi um cativeiro que o povo de Israel foi para lá, porque nós estamos falando do povo de Israel, né? E quando se fala de povo de Israel, vou fazer um adendo aqui, quando nós falamos do povo de Israel, nós não estamos falando do povo judeu especificamente, amém? O povo judeu é uma tribo das 12 tribos que compõem o povo de Israel, a casa de Israel, amém? O judeu é apenas uma tribo, nós temos mais 11 tribos, né? Só que isso não é divulgado, os judeus não gostam que fala sobre isso, né? Mas nós vamos falar. Hoje eu vou falar sobre as festas, mas numa outra oportunidade eu vou falar a respeito das 12 tribos de Israel e da divisão que aconteceu na casa de Israel. 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro, né? Mas enfim, hoje é comemorado a festa das trombetas, mas são 7 festas. E a gente sabe que eles não comemoram como realmente deveria ser comemorado, não é? Por exemplo, eu quero mostrar para você aqui, eu fiz um desenho aqui na mesa aqui da sala. Vou mostrar para você aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Veja bem. Aqui, ó, a primeira vinda do Senhor, aqui a segunda vinda de Cristo. Então, eu fiz isso aqui muito simples para eu te explicar o que eu quero te dizer hoje, ó. As festas do Senhor são Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Perceba que as 3 primeiras festas que eu coloquei, as 3 primeiras festas estão em preto, depois as 3 últimas festas estão em azul. Então, todas estas festas, elas são como sombra do que haveria de vir no futuro, amém? Então, para você ter uma ideia, a Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês, né? E junto com a Páscoa era comemorado Pães Asmos. Depois, logo em seguida, era comemorado as festas das primícias, que é algo super interessante, que demora 50 dias, cujo depois do dia 49 é o dia 50
Daí vem a palavra Pentecostes ou festa de Pentecostes, que nós sabemos muito bem que essa festa é comemorada lá em Atos capítulo 2, todo mundo conhece. E quando acontece essa festa, né, essas 4 primeiras festas, digo literalmente, quando ela acontece, porque isso tudo tem a ver com colheitas. Quando as pessoas celebravam, o povo israelita celebrava essas festas aqui, Deus derramava a chuva. Nesse período aqui, Deus derramava a chuva temporã, que é uma chuva um pouco mais branda, mas ela é um pouco mais alongada. Nesse período aqui onde haveria de haver a colheita, era derramada a chuva seródia, que era uma chuva era uma pancada de chuva. Então, na primeira fase, né, das festas solenes do Senhor, era derramada uma chuva branda, mas um pouco mais prolongada. Depois, na segunda temporada das festas, era derramada a chuva seródia, que era uma chuva mais encorpada. Para quê? Para que os frutos que tinham sido plantados lá na primeira fase das festas, agora os frutos já brotaram, agora eles precisam de uma pancada de chuva para que para que os frutos venham a engordar, ficar mais vistosos e maiores, não é? Então, a primeira chuva aconteceu aqui, nessas primeiras festas, na primeira vinda de Cristo. E como nas festas, aqui, ó, nas festas solenes do Senhor, nas festas existia uma lacuna entre a primeira temporada de festas para a segunda temporada de festas. Existia uma lacuna aqui, ó, um tempo, tanto que, ó, dia 14 do primeiro mês começava a primeira temporada das festas e Deus derramava chuva, né, chuva de verdade. Aí depois tinha uma lacuna, um tempo, para que se começasse a outra temporada de festas, que é no dia 1º do 7º mês. E essa festa das trombetas, ela tinha uma duração de 10 dias. E essa festa das trombetas eram dias de jejum e as pessoas vestidas de saco de pano. Eram dias de tristeza. Por quê? Porque era jejum e tal, não era uma celebração muito boa, né? E depois vinha a festa da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para depois oferecer sacrifício por ele mesmo, e o sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele mesmo e depois pelos do povo. Aí depois que ele oferecia sacrifício por ele mesmo e pelo do povo, Deus aceitava essa oferta, por assim dizer, e Deus derramava o perdão. Com o derramamento do sangue do Cordeiro, era derramado o perdão. Aí quando o sumo sacerdote saía do lugar santo dos santos, ele saía com o pecado do povo perdoado e levava o povo para a festa dos tabernáculos. Aí terminava essa festa da expiação, eles entravam na festa dos tabernáculos, onde passavam 7 dias morando em cabanas. Agora, transferindo isso tudo, todas essas festas aqui para para a vinda de Cristo, olha só, na primeira vinda de Cristo, né, nós tivemos essas 4 primeiras festas, é ou não é? Jesus não é a nossa Páscoa? O Cordeiro Pascal? É. Jesus não é o pão que desceu do céu? É, pão sem fermento. Jesus não é as primícias dos que dormem? É. Lá quando Jesus ascende aos céus, não acontece dele enviar outro Consolador e aconteceu o Pentecostes? Aconteceu. Aí depois disso, Jesus faz o quê? Ascende ao céu e assenta à destra do Pai. E agora existe um tempo que é essa lacuna. Aqui, ó, só um minuto. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só, aqui, só um minuto. Aqui foi a morte de Cristo, certo? Aí aqui Jesus ascende aos céus, ele sobe aos céus, né? E senta à destra do Pai.
nosso Deus Todo-Poderoso. E agora ele está no céu não como um cordeiro, não como um cordeiro pascal. Jesus agora não está mais como pão asmo. Jesus, né, ele foi as primícias, né, porque ele morreu primeiro. Ele derramou um outro consolador, né, no dia de Pentecostes, que é a primeira chuva, né? É a primeira chuva, irmãos. A primeira chuva é a chuva temporã, é a chuva mais branda, né? Agora, quando chegar no período das trombetas, que é a segunda vinda de Cristo, aqui na festa das trombetas, aqui, irmãos, são 7 trombetas. Cuja essas festas, essas 7 festas, Jesus vai arrebatar a igreja na 7ª trombeta. Amém? A gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, não é? Então, quando começar a festa das trombetas, que é o que estão dizendo que hoje está tocando a primeira trombeta, irmãos, não é a primeira trombeta, essa primeira trombeta das 7 trombetas aqui, a primeira das 7 trombetas, é uma chuva de Saraiva. Amém? É uma chuva de Saraiva. Eu quero perguntar para você agora, irmãos. Aconteceu essa chuva de Saraiva? Aconteceu? Não aconteceu, irmão. Ainda não aconteceu essa chuva de Saraiva. Lembra aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, que na festa das trombetas, né, no primeiro dia 1º do 7º mês, são 10 dias de comemoração, só que são dias de jejum, de vestido, de pano de saco, vai ser, é um tempo de tribulação, né? Percebe que, agora eu vou te mostrar aqui nas escrituras, dá uma olhada aqui, ó. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, vou virar aqui a câmera, para te mostrar que no período do Apocalipse, Jesus mandou 7 cartas, as 7 igrejas. Ele escolheu 7. É lógico que tinha muito mais. Porém, existem 2 igrejas, não é, que é Esmirna e Laodiceia, que é a representação das 2 testemunhas. Não é? Uma é Moisés, outra é Elias. Uma parte das 2 testemunhas, que são as 2 casas de Israel, que a gente vai falar sobre isso ainda, né? As 2 casas, uma parte delas vão morrer na metade da última semana de Daniel, na metade do Apocalipse vão morrer, não é? Essas são as pessoas que vão estar aqui, né, no período do Apocalipse, no ministério de Moisés. Outras estarão aqui na terra no ministério de Elias, aonde esses que estão no ministério de Elias vão ser arrebatados. Tem que ter gente para ser arrebatada. Amém ou não amém? Então, percebe agora nesse texto aqui, ó, lembra lá que eu mostrei lá na mesa, não é, que a festa das trombetas é uma festa onde há jejum, onde é meio tribuloso. Por quê? Porque a festa das trombetas está apontando para a expiação, né? Para a expiação, para onde os nossos pecados serão realmente expiados. Coisa que as pessoas pensam que o nosso pecado foi expiado na Páscoa, na cruz de Cristo. Não foi ali. Ali foi o começo, a primeira festa. Existem mais outras festas para ser celebrada que nós estamos prestes a entrar nela, no período do Apocalipse. Mas não é hoje, né? A gente sabe que não é hoje. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só aqui esse texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Tá vendo aí, ó? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, percebe, irmão? Ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pare para pensar. Você viu que lá falou sobre os 10 dias, né, que existe a festa das trombetas, é um período de 10 dias. E é claro que esse período de 10 dias é simbólico lá nas festas literais. Acontece que nós temos que transferir essas festas para a vida de Cristo e para a nossa vida, a igreja. Então, aqui está dizendo que para a igreja de Esmirna, as duas igrejas que elas são irrepreensíveis são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, ela está no ministério de Moisés. Moisés morreu ou não morreu? Morreu. Então essa vai ser uma parte das duas testemunhas que vão morrer no período do Apocalipse, não é? Mas existem outra parte da igreja que estarão no ministério de Elias que não vão morrer. Por quê? Vão estar vivas para participar do arrebatamento. Eu não vou falar agora da igreja de Filadélfia, porque o vídeo já está com 17 minutos. Mas, irmãos, entenda que a festa das trombetas, existem 7 trombetas. E a primeira são 7 flagelos, são 7 coisas terríveis que vão acontecer. Porém, nós que estivermos com o selo de Deus, seremos guardados dessa hora. Entenda isso. Existirá sim a marca da besta, que vai ser determinada na metade do Apocalipse. Porém, os servos do Senhor terão o selo de Deus na testa e seremos poupados dessa hora. Amém, meu irmão? Se você entendeu, dê um amém, me segue e que Deus abençoe sua vida, meu querido. Fica com Deus. Deixa uma pergunta, tá bom? Deixa uma pergunta, compartilhe esse vídeo e faça o que você puder para ajudar o canal. Deus abençoe sua vida. Amém.